Para darmos início ao evento, o capital natural e os serviços ecossistêmicos na agenda de governos do setor empresarial do Brasil. Casos de sucesso e lições aprendidas do projeto de cooperação Brasil-Alemanha, TIB Regional Local. Após quase 7 anos de implementação, este evento marca o encerramento do projeto TIB Regional Local. Em 4 mesas de debates temáticas e uma mesa de encerramento, serão discutidos os aprendizados sobre a ampliação do tema Capital Natural e Serviços Ecossistêmicos, no contexto da formulação de políticas públicas e da atuação empresarial. Na parte da manhã, teremos 2 painéis que abordarão a integração dos serviços ecossistêmicos nas políticas locais e regionais. À tarde, outros 2 painéis. O primeiro sobre as contas econômicas ambientais e o segundo sobre a integração dos serviços ecossistêmicos nos negócios. O último painel do dia discutirá um sumário para tomadores de decisão sobre a agenda de serviços ecossistêmicos e capital natural no Brasil. Para a mesa de abertura, que abordará o tema Serviços Ecossistêmicos e o Capital Natural no contexto da cooperação Brasil-Alemanha, o projeto TIB Regional Local, convidamos os parceiros de implementação que tornaram esse projeto possível. Convidamos o senhor Eduardo Camerini, secretário de Biodiversidade do MMA, a tomar assento à mesa. O senhor Mário Cardoso, especialista em políticas e indústria da Confederação Nacional da Indústria, CNI. O senhor Lutz Morgenstern, primeiro secretário para Assuntos Ambientais da Embaixada da República Federal da Alemanha. Com a palavra, o senhor Lutz Morgenstern. Então, o senhor Eduardo Camerini, secretário de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, senhor David Bontempo, gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Confederação Nacional da Indústria, prezados representantes de todos os outros órgãos governamentais, empresas, federações, instituições de pesquisa e de organizações não governamentais aqui presentes, prezados colegas da GIZ e prezados participantes desse evento. Bom dia, agradeço o convite para estar aqui no dia de hoje, nessa sala muito bonita e com muitas pessoas interessadas. Como primeiro secretário para Assuntos Ambientais da Embaixada da República Federal da Alemanha, eu represento o Ministério Federal do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear da Alemanha, o BMU, pelas suas siglas em alemão. O BMU idealiza e financia a Iniciativa Internacional para o Clima, o IKI, sigla em alemão, no âmbito da qual foi realizada este projeto de cooperação TIB. Primeiramente, eu gostaria de transmitir as cordiais saudações do nosso embaixador da Alemanha para todos os participantes desse evento. Ele nos deseja ótimas discussões sobre este tema tão relevante para a agenda de sustentabilidade no Brasil e em nível internacional. E também gostaria de dizer, para mim foi uma surpresa ver tantas pessoas que eu conheço aqui nessa sala, porque no Ministério BMU, onde eu trabalho, tem 2 grandes famílias. Tem a família de clima e tem a família de biodiversidade. Não tem muita interação entre as 2 famílias. Eu sou da família do clima, então quando eu cheguei aqui no Brasil, não conhecia muito sobre essa área de biodiversidade. E agora
estou aqui, conheço muitas pessoas e para mim isso mostra que eu também aprendi muito, né? Um pouco, pelo menos, nessa área. Desculpa. Antes de tudo, eu gostaria de parabenizar o governo brasileiro, em particular o MMA, bem como a Confederação Nacional de Indústria, pela cooperação exitosa no âmbito do projeto TIB. Este projeto demonstrou que a proteção da natureza e o desenvolvimento econômico se complementam e não são antagonistas, como muitas vezes se escuta. O governo brasileiro reconhece a alta relevância do tema, investe em entender a contribuição da biodiversidade, dos ecossistemas e outros recursos naturais, como a água, para a economia e para o bem-estar humano. A Alemanha ficou orgulhosa de participar desse esforço, mesmo que de forma modesta. A pressão crescente sobre o capital natural exige a pactuação de alianças estratégicas. Com uma longa história de relações bilaterais, muitas décadas, Brasil e Alemanha são aliados buscando soluções inovadoras com potencial para serem amplamente aplicadas nas políticas de desenvolvimento sustentável. Com respeito ao TIB global, a Alemanha desempenhou um papel-chave na sua concepção e no seu financiamento. Além disso, o país desenvolveu, desde 2012, sua própria iniciativa nacional de TIB, chamada Capital Natural da Alemanha. Esta iniciativa, com amplo envolvimento da academia e do setor privado, realizou estudos setoriais, compilando evidências econômicas sobre diferentes opções de desenvolvimento. Decisões sobre o uso da terra, por exemplo, podem ser tomadas hoje, levando em conta todas as externalidades positivas e negativas de usos alternativos. Evidenciou-se, por exemplo, que uma unidade de conservação não apenas produz custos aos cofres públicos, mas inúmeros benefícios a longo prazo, incluindo efeitos positivos sobre a agricultura, com melhoras no microclima, na disponibilidade de água e na polinização. Gostaria de parabenizar toda a equipe do projeto aqui no Brasil pela diversidade de casos demonstrativos de boas práticas de gestão do capital natural que foram apoiados, seja no nível federal, seja nos estados, municípios e empresas. Também gostaria de parabenizá-los pelo profissionalismo da divulgação desses resultados de forma sistematizada e com vistas à sua replicação e escalonamento. Quero dizer com isso que o impacto desse projeto é grande, mas ele ainda tem muito potencial daqui para frente em termos de replicação, internalização de abordagem dos serviços ecossistêmicos. O TIB é um projeto muito especial da cooperação. Desde o final de 2012, ele busca soluções práticas para incorporar informações sobre o capital natural e a valoração de serviços ecossistêmicos para o aprimoramento de políticas públicas e para uma melhor gestão dos riscos e oportunidades no contexto da atuação empresarial. Parcerias com 6 estados, Distrito Federal, Paraná, São Paulo, Rondônia, Amapá e Acre, com o município de Duque de Caxias e também com o IBAMA e com o ICMBio no nível federal, foram essenciais para o desenvolvimento de políticas de planejamento e ordenamento territorial e de incentivos econômicos com enfoque de serviços ecossistêmicos. Um exemplo aconteceu aqui no Distrito Federal. O projeto apoiou a revisão da Lei de Compensação Florestal do DF, publicada no final de ano 2018. Antes da revisão da lei, o empreendedor, por exemplo, a CAESP ou a Infraero, precisaria de plantar por cada árvore nativa suprimida outros 30 a título de compensação. Além de oneroso para o empreendedor, este modelo era também pouco eficiente em termos ecológicos, pois grande parte dos plantios de mudas realizados não tinha sucesso e não trazia a recuperação ecológica desejada.
Com a revisão da lei, a compensação florestal passou a ser guiada pelo mapa de áreas prioritárias do Distrito Federal, que incentiva ações de conservação e recomposição do cerrado nas regiões ambientalmente mais relevantes do DF, com maiores ganhos ambientais e econômicos. A parceria com a CNI e com 7 federações estaduais da indústria, do Amazonas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Acre e Paraná, foram essenciais para a sensibilização e o engajamento do setor empresarial. Também a parceria com a Fundação Getúlio Vargas, no âmbito da iniciativa TESE, Tendências em Serviços Ecossistêmicos, foi muito importante. Um total de 26 empresas de diferentes portes e setores, por exemplo, mineração, agronegócio, cosméticos, conduziram estudos de valoração dos riscos e oportunidades associados ao capital natural, buscando otimizar seus processos produtivos com ganhos para os negócios e para o meio ambiente. Um desses exemplos é a empresa Minerita. Seu processo de exploração de minério de ferro possui uma relação direta com o capital natural, uma vez que a viabilidade de operação da empresa é condicionada à disponibilidade de recursos hídricos. A empresa calculou qual seria o impacto econômico gerado para suas operações num cenário de escassez hídrica. A valoração da relação entre as atividades de mineração e o serviço ecossistêmico de provisão de água foi uma ferramenta para auxiliar a empresa na gestão de riscos e oportunidades. Olhar as relações de impacto e dependência como capital natural prova ser um bom caminho para os negócios. E este é apenas um dos 56 exemplos gerados. A partir de 2016, o projeto estabeleceu uma parceria muito importante com a IBGE e outros parceiros, como a Agência Nacional de Águas, o Serviço Florestal Brasileiro e a Empresa de Pesquisa Energética, para o desenvolvimento das contas econômicas ambientais, concretamente para a água, florestas e energia. Como cálculo destas contas se criam as bases para o cálculo do Produto Interno Verde, o PIF, fornecendo critérios para as políticas públicas, garantindo que estas não produzam passivos ambientais a serem enfrentados pelas futuras gerações. A lei ainda não foi regulamentada, mas sua publicação já se trata de um avanço e as contas econômicas ambientais poderão servir como subsídio para a sua regulamentação. Do nosso ponto de vista, os resultados alcançados por este projeto são de suma importância para o alcance das NDCs no âmbito do Acordo de Paris, das metas da Convenção sobre diversidade biológica, bem como dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Então, são metas fundamentais e nós vamos continuar, a Alemanha ou o Brasil, seguir essas metas juntos. Temos muito trabalho pela frente, mas temos a certeza que os impactos alcançados neste projeto e a competência e o empenho de todos os envolvidos, com destaque para as equipes lideradas pelo Rodrigo Vieira, no MMA, pelo David Bontempo, na CNE, pelo João Bosco e Rebeca Palis, no IBGE, pelo Sérgio Airi Moraes, na ANA, pela Carla Achão, na EPE, pelo Humberto Mesquita, no SFB, pela Ana Beatriz de Oliveira, no IBAMA, junto com o time da GIZ, liderado pela Raquel Água, foram essenciais para estarmos agora mais preparadas para os desafios. A todos agradecemos a dedicação e a confiança depositada ao longo da implementação do projeto. Secretário, agora eu falou muito longo, né? Mas é um projeto que realmente, né, tinha muitos parceiros, por isso eu falei. E tenho que dizer, ontem à noite eu voltei de uma viagem de Recife como uma delegação. A delegação já continuava a viagem para Teresina. Estou me esperando lá. Então, hoje à noite eu vou para Teresina. Por isso eu não posso comparecer a este evento
o dia inteiro agora, mas tenho que sair, mas vou ficar mais um pouco para aprender um pouco sobre os resultados. Então, agradeço muito pela sua atenção, desejo um proveitoso evento e celebração para todos. Muito obrigado e parabéns pelo projeto. Com a palavra, o senhor Mário Cardoso. Bom dia a todos. Sempre um prazer encontrar vários amigos aqui, várias pessoas que eu conheço desde a época do Ministério do Meio Ambiente, GIZ, estou vendo o Thiago chegando do IBICT aqui agora, né? Várias pessoas que trabalharam comigo desde o início, desde 2004, quando eu entrei no Ministério do Meio Ambiente, inclusive, 2004 a 2008, eu trabalhei no Ministério do Meio Ambiente, antes de ir para a CNI, onde eu já faço 11 anos aqui de casa. Queria cumprimentar o secretário, Eduardo Camerini, que recém-ingresso aí no Ministério do Ambiente, mas já tivemos várias ocasiões de sentarmos juntos aí para discutir as pautas da secretaria, assim, controlando para não colocar muito problema de uma vez só, né, colocar as coisas meio de forma mais homeopática, cumprimentando o Lutz e já me desculpando, porque desculpando a ausência do Davi Bontempo, que é nosso gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que a gente teve um outro compromisso hoje com a participação de parlamentares lá no Ministério, na CNI, para discutir licenciamento. Então, ele foi obrigado a estar lá presente naquele momento. Todo mundo está acompanhando, sabe que essa agenda de licenciamento é uma agenda muito importante para a indústria, né, uma agenda que é crucial ali para o trabalho da indústria, para um bom ambiente de negócios, e quando você tem a participação de parlamentares, de senadores, deputados, dentro da CNI para discutir esse assunto, a gente foi obrigado a escolher onde que a gente ia estar. Agradecer a GIZ pelo convite, Raquel Agra, a Luciana, que está aqui, em algum lugar aqui lá no fundo. Agradecer a parceria, desde que começou a parceria da CNI, GIZ e Ministério do Meio Ambiente, dentro do TIB. Esse assunto, apesar de muitas vezes ser tratado como uma discussão acadêmica, uma discussão paralela à questão de serviços ecossistêmicos, hoje, talvez mais do que nunca, ela é muito importante quando a gente observa um ambiente em que pode acontecer alguma modificação no Acordo de Paris, no Fundo Amazônia, no próprio Código Florestal. Quer dizer, é um ambiente que a gente tem que trazer essa discussão de serviços ecossistêmicos para a mesa. Ela não está em separado, a gente tem que colocar isso, fazer essa transversalidade desse assunto com os outros assuntos que são postos aí na mídia, que a gente está vendo serem abertas discussões aí hoje dentro de governo, dentro do setor privado e dentro do Congresso Nacional. Mas vou tentar seguir o protocolo aqui. O Davi tinha um discurso aqui, uma fala a fazer, e eu vou seguir o que foi colocado por ele aqui, em respeito até à ausência dele. Mas, na Conferência das Partes, em Nagoya, foi decidido o engajamento do setor empresarial nas ações estratégicas na tomada de decisão das empresas. Após isso, a CNI tomou a iniciativa de fazer as primeiras traduções dos relatórios do projeto TIB internacional. A tradução desses relatórios foi um dos primeiros momentos que trouxeram a temática para o Brasil, com o intuito de demonstrar os benefícios econômicos da inclusão do capital natural na gestão pública e empresarial. Os relatórios traduzidos demonstraram que havia uma demanda não atendida por parte do setor privado em entender e incluir o tema em sua gestão. E até hoje, esses relatórios são referências no assunto. Sabemos o quanto esse assunto requer atenção, não só do governo, como do setor industrial e de toda a sociedade. A articulação institucional que promove o diálogo entre setor privado e público é extremamente importante nessa agenda desafiadora e positiva. Não cabe mais pensarmos na biodiversidade como entrave ao desenvolvimento econômico. Essa visão deve ser, com certeza, substituída por um planejamento que considere os recursos naturais como um ativo e uma oportunidade de negócios. A falta de planejamento pode levar a perdas de biodiversidade, fator considerado um dos riscos ambientais com crescimento proeminente nos últimos anos, segundo pesquisa de riscos globais realizados pelo Fórum Econômico Mundial em 2018. Um planejamento estratégico é fundamental, já que 40% da economia global está baseada em produtos derivados da biodiversidade e seus componentes. Nesse cenário, o Brasil tem papel de destaque, por contar com um conjunto de recursos naturais que representam inúmeras oportunidades e importantes desafios para a indústria brasileira. Exemplos como a cobertura florestal, de aproximadamente 60% do território, até essa discussão que a gente teve ontem lá na CGFLOP,
e nossa mega biodiversidade são ativos que, se manejados de forma sustentável, podem constituir inegáveis vantagens competitivas ao Brasil. Atualmente, os setores de fármacos, cosméticos, alimentos, só citando alguns, são os principais usuários da biodiversidade brasileira, aqueles mais claros para a gente. Esses setores já promovem o sustentável dos recursos naturais, contribuindo com outros importantes objetivos do governo, como a conservação do meio ambiente e o desenvolvimento regional. Tanto o governo quanto o setor empresarial brasileiro vem reconhecendo a importância da incorporação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos em políticas, programas e estratégias. Isso ocorre ao mesmo tempo em que a sociedade percebe que a economia, os ecossistemas e a biodiversidade possuem muitas interdependências, mesmo que os benefícios oferecidos pelos ecossistemas ainda não tenham sido completamente internalizados pela agenda econômica e política. Pesquisas realizadas pela CNI apontam no sentido de um aumento da preocupação do empresariado brasileiro quanto ao uso sustentável da biodiversidade. É cada vez maior o percentual de empresas que investem em práticas e processos sustentáveis, seja para garantir uma reputação no mercado, reduzir custos ou aumentar sua competitividade. É visível um aumento da demanda pela sociedade por produtos que comprovem a sustentabilidade de sua cadeia produtiva. O projeto TIB contribui com esse aumento da preocupação da sociedade e do setor industrial, com a conservação dos recursos naturais. Foram realizadas capacitações em biodiversidade e serviços ecossistêmicos com as federações de indústrias. As parcerias com o Centro de Estudos de Sustentabilidade da FGV promoveu a adequação de métodos de valoração econômica da biodiversidade. A iniciativa Tendência em Serviços Ecossistêmicos, o TESE, desenvolveu estratégias e ferramentas destinadas à gestão empresarial de impactos, dependências, riscos e oportunidades relacionados a serviços ecossistêmicos, em especial para as pequenas e médias empresas. O TIB ainda atuou no desenvolvimento e divulgação de estudos de casos empresariais com o objetivo de inserir a temática na gestão das empresas, por meio de exemplos práticos de valoração do capital natural. Outro resultado importante que lembramos foi o Workshop Internacional de Negócios e Capital Natural, o Diálogos para uma Parceria Sustentável, realizado em 2014 pela CNI, em parceria com o MMA e com a GZ. O workshop teve um principal objetivo, promover a troca de experiências e o diálogo para a redução dos impactos sobre o capital natural do país, divulgando boas práticas em negócios sustentáveis. Não há como negar os avanços obtidos nessa agenda de 2014 para cá. Entretanto, para manter e ampliar a trajetória de destaque competitivo do Brasil nessa área, é necessário que se continuem os esforços que garantam o investimento em pesquisa e inovação para a promoção do uso eficiente e sustentável da biodiversidade. Nesse sentido, uma das metas definidas pela CNI no seu mapa estratégico da indústria no período 2018 a 2022 é o aumento da participação de bens originários da biodiversidade brasileira na produção total da indústria. Hoje, essa participação é de torno de 0,48% apenas, apesar da mega biodiversidade e da maior floresta tropical do mundo. Nossa meta é aumentar isso para 0,60 até 2022. Parece pouco, mas é muita coisa, é um desafio enorme. A desburocratização para o acesso à biodiversidade é um dos passos para elevar os níveis de produtividade e eficiência e alcançar um alto grau de competitividade que respeite os critérios de sustentabilidade. No caminho dessa desburocratização, tivemos um grande avanço com a aprovação do Marco Regulatório da Biodiversidade, dado pela Lei 13.123 de 2015 e pelo Decreto 8772 de 2016, dando mais segurança jurídica para os usuários da biodiversidade e melhorando o ambiente de negócio do país. Mas ainda faltam algumas importantes ações, como a ratificação do Protocolo de Nagoya. O protocolo, desenvolvido no âmbito da Convenção da Diversidade Biológica, define regras de acesso e uso de recursos da biodiversidade entre países. Sua ratificação pelo Brasil, garantirá que o país participe ativamente das negociações dos dispositivos do protocolo, que irão definir as regras para sua implementação, influenciando, assim, as decisões estratégicas no âmbito internacional. A indústria pode ser protagonista no uso eficiente e sustentável dos recursos naturais e no aproveitamento da biodiversidade brasileira, conciliando a agenda de conservação ambiental com o tão necessário e urgente desenvolvimento econômico e social do país.
Por fim, agradeço o engajamento, a dedicação de cada uma das instituições parceiras na gestão e implementação do TIB. Agradeço também a participação das federações de indústria do Estado do Amazonas, Acre, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná, vários aqui representantes presentes, e espero que os avanços conquistados nessa agenda sejam ampliados cada vez mais. Obrigado. Com a palavra, o senhor Eduardo Camerini, secretário de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente. Senhoras e senhores, bom dia. É um grande prazer e uma honra estar podendo estar aqui presidindo essa cerimônia de encerramento de um trabalho maravilhoso que tem 7 anos já, né? E eu sou o secretário de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente. Eu tenho uma longa experiência de 1 semana, né? Então, não teria muito o que falar para vocês todos da coisa, mas acho muito interessante contar a minha história pessoal, né? Quando eu fui convidado para esse cargo, eu sou militar, sou médico, tenho relações com a biossegurança, que foi principalmente o link que me trouxe ao Ministério do Meio Ambiente. Mas, quando vieram falar de biodiversidade, né, deixa eu estudar esse troço, né, deixa eu ver como é que é isso e tal. Mas acho que eu sou um excelente exemplo, não de soluções, mas de perguntas, né? Então, a primeira pergunta que eu fiz, mas que tamanho é essa encrenca? Né? Que tamanho é essa biodiversidade? Então, a gente descobre que 30% da biodiversidade do mundo é nossa. Muito bem. Então, isso é grande, né? Muito grande. E aí vem a próxima pergunta. Quanto vale? Né? Então, ontem mesmo veio um prefeito pedir dinheiro para fazer uma obra. Aí a gente pergunta, não, mas a nossa secretaria não cuida disso, né? Não cuida de dinheiro, não somos ricos, né? Espera aí, somos ricos. Eu não tenho dinheiro, mas eu sou rico, né? É diferente. Então, uma coisa é dinheiro, outra coisa é quanto vale, né? E a biodiversidade, quanto vale a nossa biodiversidade? Essa é uma pergunta que nós não temos resposta. A gente tem um sentimento de que é uma coisa enorme, que é um potencial enorme. A gente descobre em projetos que estão sendo desenvolvidos que o Brasil corresponde a 1% de pesquisa numa área de fitoterápicos, por exemplo. Aí, poxa, se nós temos 30% do mundo, por que eu só faço 1%? Né? Então, quer dizer, ou seja, tem um campo enorme para crescer. Mas, para isso, a gente precisa, dentro de uma administração moderna, a gente precisa saber medir, né? Então, como é que eu vou saber se eu estou crescendo, se eu não estou, se eu estou bem, se eu não estou bem? Então, estabelecer metas. Quando eu falo em metas, eu tenho que poder medir essa meta, saber se eu realmente aumentei ou não. Por exemplo, quem me conhece hoje, eu pergunto se eu sou gordo ou sou magro. Mais ou menos, né? Assim, mas quem me conheceu lá atrás, você emagreceu, hein? Eu era gordão, né? Então, você tem que ter pelo menos 2 valores para você comparar e dizer se melhorou ou piorou, né? Palavras do tipo contribuir para o ecossistema, facilitar, apoiar, são palavras bonitas, mas que não dão para ser medidas, né? Quanto eu meço de contribuição? A palavra contribuição não me traz. Eu preciso ter alguma coisa que gere números. E aí sim eu posso dizer se eu cresci, se eu não cresci, se eu aumentei ou não. E eu tive a grata satisfação de descobrir o TIB, né? Que eu, por sorte, chego no momento da colheita e não do plantio, né? Quem plantou foram as gerações anteriores, governos anteriores, gente técnica que desenvolveu esse trabalho. O governo atual, quando assumiu,
ele não veio com aquele vício de acaba tudo que é do governo anterior e começa tudo de novo, e que cria um mecanismo de um passo para frente, um passo para trás, um passo para frente, um passo para trás, e que não se evolui. A ideia não é essa, então não foi essa, mas houve sim, e ainda nós colhemos os frutos dessa decisão, mas é que foi necessário fazer um freio de arrumação, que a gente chama, né? O pessoal de agrícola, da rural, sabe, segura a carroça para ver se as batatas ou as abóboras, dependendo da região, elas se ajustam na carroça melhor, né? Então, a gente deu uma parada para olhar. Vocês viram que tivemos problemas até da reforma ministerial, de troca daqui, põe para lá, vai dizer aqui, que foi aprovada ontem a reforma, quer dizer, então, só agora que a gente está efetivamente respirando, dizendo que o que foi feito vai continuar, então a gente tem uma estabilidade maior. Mas, nesse sentido, a gente parou um pouco, teve que frear, mas não era no sentido de para tudo, acaba tudo do passado, negativo. O que foi bom, continua, né? E isto aqui foi bom, é bom. Então, nós estamos com o maior empenho de dar continuidade àquilo que o Dr. Morgenstern falou de muito ainda há que ser feito, vai ser desenvolvido, isso é verdade, né? Isso é dinâmico, a gente aprende, e também há um conceito que a gente usa muito, que a única coisa que nos dá certeza é a ignorância. Quando a gente é ignorante, a gente tem certeza das coisas. Quanto mais a gente aprende, pior fica, né? Porque a gente começa a ter mais dúvidas de coisas que a gente nem sabia antes, né? E agora temos dúvidas. Então, é certo que quanto mais a gente evoluir, quanto mais a gente for para frente, a gente vai ter mais dúvidas ainda, né? É um paradoxo, mas é exatamente isso. Eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui. Não vou poder ficar para acompanhar esses resultados, mas eu até eu estou com 2 diretores de departamentos aqui da minha secretaria, que, em nome deles, do Dr. Ricardo e do Dr. Rodrigo, eu queria agradecer o trabalho que foi feito nesses anos, e agradecer a todas as outras pessoas que, infelizmente, até esse momento ainda não... Até já aprendi alguns nomes, mas não guardei totalmente. Mas eu queria agradecer a todos vocês por esse brilhante trabalho de desenvolvimento, de enfrentamento de um desafio enorme, que é dar valor, quantificar uma coisa quase intangível, que é a nossa biodiversidade, né? Parabéns a todos, sejam muito felizes. Agradeço ao governo alemão por essa participação, por essa ajuda, por essa parceria, né? Agradeço. Governo português? Ou só você que é português? Tá jóia. E agradecer a CNI também, né, que estamos exatamente nesse desenvolvimento. Eu venho da aeronáutica. Na aeronáutica, a gente tem um conceito de segurança de voo que eu acho que se aplica muito ao que nós estamos fazendo aqui. Quando a gente fala em segurança de voo, né, e as pessoas ficam com medo de voar, de vai cair, não vai cair, a gente responde que, olha, só existe uma maneira de eu ter certeza absoluta que não vai cair, é não decolar, né? Se o avião não decolar, eu garanto para você que ele não cai. Se decolar, aí já algum risco tem, né? A gente tem que trabalhar para melhorar. O que a gente faz aqui, e a nossa filosofia, é que, justamente, poxa, o avião foi feito para decolar, não tem jeito, se ele ficar no chão, não presta para nada, né? Então, aqui também, ecossistema, ecologia, biodiversidade, existe, mas tem que voar, tem que fazer a coisa andar, né? A indústria tem que crescer, o Brasil tem que crescer? Tem, né? Mas com segurança. Então, a gente vai trabalhar, mas não vai trabalhar no sentido de o freio de mão puxado e não deixar o carro andar. Ao contrário, o carro vai andar,
mas vai andar com segurança, com tratativo para que ele se mantenha. Não é para desembestar, sair correndo agora e bater na primeira curva que tem e aí quebra tudo, né? É para andar para sempre, né? Trabalhos em nível estratégico, em nível de Estado, a gente não faz para ganhar dinheiro daqui 2, 3 anos, e sim 20, 30, 40 anos, né? Então, esse projeto de longo prazo, que foge até a nossa expectativa de vida, né? Nós não estaremos vivos quando os resultados do que a gente fizer vai ter. Então, é aí que nós estamos trabalhando, é essa a mentalidade atual. Temos uma oportunidade de ouro de fazer as coisas andarem. Temos todos os ministérios trabalhando juntos, trabalhando no mesmo sentido. Então, isso é muito bom. Isso é uma oportunidade única para a gente crescer e sair dessas nuvens, dessas turbulências atuais, para um mundo bem melhor, bem mais estável, bem mais seguro, não só para nós, mas como para os nossos netos e bisnetos. Desejo a todos, então, muitas felicidades, com que esse fechamento dos trabalhos seja maravilhoso, como foi todo o trabalho que vocês fizeram, e que estaremos juntos, colaborando e trabalhando todos no mesmo sentido. Muito obrigado a todos. Deus abençoe.